vou iniciar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Uma laçada na agulha, pulo 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, pegando pelo fio de cima, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma, 2 correntinhas de separação, e aqui mesmo, no mesmo espaçamento, mais 3 pontos altos. 2 e 3. Então, eu formo um lequinho aqui na minha primeira carreira. 1, 2, 3 correntinhas, viro aqui o meu trabalho. Estas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, está ponto sobre ponto com a carreira de baixo. Vou para o próximo ponto, faço ponto sobre ponto, próximo ponto, ponto sobre ponto. Dentro do espaçamento, eu vou fazer outro lequinho. Por todas as carreiras desta peça, no lequinho eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, em todas as carreiras no espaçamento do lequinho, serão 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado, ou seja, ponto sobre ponto. 1, 2. E o terceiro ponto é em cima das correntinhas, pois estas correntinhas equivalem também a um ponto alto. Viro o meu trabalho. Virei o trabalho, eu não vou usar os 2 primeiros pontos, então eu entro no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Entro no segundo ponto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro ponto, um ponto baixíssimo e 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. Então, eu deixo de usar os 2 primeiros pontos. Agora, eu faço ponto sobre ponto até o final. Ponto sobre ponto. Agora, eu vou trabalhar dentro do lequinho. No lequinho, 1, 2 pontos altos, como eu já havia dito, que vai ser em todas as carreiras desta forma. 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Então, no início desta carreira, eu não usei os 2 primeiros pontos. Não vou usar também no final os 2 primeiros pontos. Então, eu venho fazendo ponto sobre ponto. No entanto, os 2 últimos pontos eu deixo sem fazer, da mesma forma que eu fiz no início da minha carreira. 1, 2, 3 correntinhas. Viro aqui o meu trabalho e agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Faço aqui ponto sobre ponto. Quando eu chego no lequinho, eu faço aquele processo que eu já venho fazendo, que são os 2 pontos altos, 1, 2, 1, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 1 e 2. E ponto sobre ponto. Entro em cada ponto e faço um ponto alto.
ponto sobre ponto. Cheguei aqui nas correntinhas, as correntinhas também equivalem a um ponto alto, entro aqui e faço um ponto alto. Então, nós podemos observar que uma carreira é com diminuição, eu não trabalho os dois últimos pontos, e a próxima carreira será ponto sobre ponto. Para a próxima carreira, vou virar aqui o meu trabalho, porque agora será uma carreira que eu não usarei os primeiros pontos. Então, eu entro no primeiro ponto, ponto baixíssimo. Segundo ponto, ponto baixíssimo. Terceiro ponto, ponto baixíssimo. Vou deixar de usar agora 3 pontos. Venho no quarto ponto, entro, faço um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazendo ponto sobre ponto até eu chegar ali no espaçamento do lequinho. Espaçamento do lequinho, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas, novamente no espaçamento, 2 pontos altos. Então, eu não usei os 3 pontos iniciais, não vou usar os 3 pontos finais. Vou fazendo aqui ponto sobre ponto, até o momento em que eu vou chegar no final da carreira, e no final da carreira eu vou deixar de fazer os 3 pontos. 3 pontos finais, não faço esses 3 pontos. 1, 2, 3 correntinhas. Se eu tenho a carreira que eu não usei pontos, nesta próxima eu farei ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Vou entrar em cada um deles e vou fazer o ponto alto. Desta forma. Cheguei aqui no meio do lequinho. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Do outro lado, também ponto sobre ponto. Entro em cada ponto, em cada um deles eu vou fazer o ponto alto. Então, eu tenho a diminuição, ponto sobre ponto. Viro meu trabalho, vou para a diminuição novamente. Entro no primeiro ponto, ponto baixíssimo. Segundo ponto, ponto baixíssimo. Terceiro ponto, ponto baixíssimo. Então, nesta carreira, eu vou fazer exatamente igual eu fiz nas duas carreiras anteriores. Estas duas. Ou seja, 3 pontos. Eu deixo de usar 3 pontos. Venho para o próximo ponto, ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer ponto sobre ponto até chegar no espaçamento. Cheguei no espaçamento, 1, 2, novamente, 1, 2, novamente, 1, 2. Deixei de fazer 3 no começo, vou deixar de fazer 3 no final. Então, eu vou entrando aqui e vou fazendo ponto sobre ponto até sobrar 3 pontos.
Agora eu vou para a carreira ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Viro o meu trabalho e vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira, como a gente já vem fazendo. Fiz uma carreira toda de ponto sobre ponto. Aqui no lequinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, como a gente já vem fazendo, e fiz o restante ponto sobre ponto. Viro aqui a minha peça, entro no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Segundo ponto, ponto baixíssimo. Terceiro ponto, ponto baixíssimo. Quarto ponto, ponto baixíssimo. Então, eu vou deixar agora de usar 4 pontos. Entro no próximo ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer ponto sobre ponto até chegar ali no espaçamento. Ponto sobre ponto até chegar no último. Cheguei no último, dentro do lequinho, 1, 2. 1, 2. Novamente, 1 e 2. Agora, da mesma forma que eu fiz, deixei de fazer 4 aqui, vou deixar de fazer 4 do outro lado. Vou fazer ponto sobre ponto até chegar nos 4 pontos finais. Um, 2, 3, 4. 1, 2, 3 correntinhas, viro aqui o meu trabalho e eu vou fazer agora aquela carreira de ponto sobre ponto. Vou entrar em cada ponto e vou fazer ponto sobre ponto, aquele mesmo sistema dentro do lequinho, e nós vamos assim até o final desta carreira. Fiz a carreira toda, ponto sobre ponto. Cheguei no final da carreira, faço uma correntinha, corto meu fio e puxo. E assim eu finalizo a minha folha Natal. Agora, vamos aí para a florzinha, caso você queira também usar. Vamos lá, então. Fiz um laço mágico, agora eu faço 1, 2 correntinhas. Dentro do laço, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, venho para o laço, um ponto baixo. Uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, venho para o laço, um ponto baixo. Então, eu vou formando as pétalas aqui. Uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, venho para o laço, um ponto baixo. Uma correntinha, corto aqui o meu fio e puxo. Agora, eu puxo aqui o meu laço mágico. Então, aqui eu tenho a minha florzinha para usar junto com a minha folha de Natal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.